Graças e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de outro momento estarmos juntos para poder meditar na palavra do Senhor. A nossa meditação de hoje, dia 27 de dezembro de 2024, está no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos no versículo 15. Bem no finalzinho do versículo 15, a gente vai buscar o direcionamento da nossa reflexão. E nele está escrito o seguinte: Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Quando a gente mergulha para analisar as mensagens trazidas no capítulo 6 do livro de 2 Reis, ele é interessante porque o livro de 2 Reis, a gente tem observado que ele é composto sempre por os capítulos, por diversos, vamos dizer assim, diversos acontecimentos, né? Diversas histórias, como se fossem aquelas caminhadas no Novo Testamento que trazem as parábolas de Jesus. Então o profeta se encontra em um lugar, em uma determinada situação, se encontra em outro, em outra determinada situação. E nesse capítulo nós trazemos, ou a Bíblia nos traz, efetivamente, o relato do machado que flutua. Temos a história que Eliseu se antecipa aos planos, os planos que o rei da Síria está tomando. Temos também que Samaria ela é cercada e sitiada. Ela é cercada e sitiada, e no meio desse cerco há um grande momento de fome. E a gente, entre essas histórias, todas elas que trazem uma mensagem muito reflexiva, a gente vai meditar na história que está entre o versículo 8 e o versículo 23, que é quando Eliseu se antecipa às ações do rei da Síria. Aqui nós temos um momento interessante. O rei da Síria, ele se predispõe a fazer guerra contra os homens de Israel, contra o povo de Israel. E antes de fazer essa guerra, esse rei, ele se reúne com os seus servos, né, com os seus conselheiros, ele consulta essas pessoas e ele estabelece as estratégias, como ele atacará o povo de Israel. E no versículo 8, por exemplo, ele começa dizendo o seguinte: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: Em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. E o interessante é que a partir daí, a partir dessa movimentação, dessa estratégia, para poder surpreender o povo de Israel, a partir desse momento, Israel, por mais que esteja andando ou ande contrário ao que o Senhor estabelece, mas Deus se manifesta através do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele sempre toma conhecimento dos planos do rei sírio, do rei Ben-Hadad, e ele adianta esses planos para o rei de Israel. Ele adianta esse plano sempre dizendo assim: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. E isso não aconteceu só uma vez. Quando ele fazia isso, ele automaticamente ele anulava a possibilidade do exército sírio fazer um cerco, né? Ou fazer aquilo que nós chamamos de tocaia, ou seja, ter sucesso nas tocaias, ter sucesso nas estratégias que eles estão traçando. E ao perceber essa constante, vamos dizer assim, esse constante sucesso, o rei da Síria se vê perturbado. E ele começa a levantar entre o seu exército, que ali existia alguém que trabalhava a favor do rei de Israel. Que dentro do exército sírio teria aquilo que o nosso mundo conhece como o X9, o infiltrado, o espião, ou seja, que as estratégias da Síria estavam de dentro da sua própria casa, sendo pedra de tropeço, porque alguém ali trabalhava para o sírio, alguém ali não merecia confiança. E o interessante é que o rei da Síria, ele não conseguia ver por um lado espiritual, uma ação espiritual. Quando a gente está lendo as histórias, os relatos trazidos pela Bíblia, que envolve a vida do profeta Eliseu, a gente começa a entender. A gente começa a entender um pouco sobre aquele aspecto quando o profeta Elias, antes de partir, pergunta para o profeta Eliseu, pergunta para o seu discípulo Eliseu, o que é que ele queria que ele fizesse por ele. E a resposta veio naquela famosa expressão que ele queria receber porção dobrada. E a relação, como nós mesmos já tratamos aqui nos nossos devocionais, quando a gente vai pelos livros ali dos livros ali de Levítico,
a gente raciocina que ele fala sobre porção dobrada no aspecto de querer receber o direito de como filho primogênito para poder sucedê-lo. Mas aqui a gente, durante os relatos, durante aquilo que ele vai fazendo em cada situação, a gente vê que, na verdade, Eliseu recebe bem mais. Eliseu é um homem que realiza muitos milagres. E aqui, isso são milagres não porque Eliseu tem poder, mas o Espírito de Deus, ele se apossava do profeta Eliseu de uma forma pouco vista até aqui durante a Bíblia. E Eliseu realiza muitos milagres. Eliseu, espiritualmente, é alguém muito ligado ao Senhor. Muito, mas muito ligado mesmo. E quando a gente olha essa história sobre esse cerco que está sendo montado e as saídas que Eliseu tem tido, ou seja, as suas manifestações espirituais, a gente consegue perceber, por exemplo, uma ação muito poderosa de Deus. Quando você vai lá no livro de Salmos, no capítulo 34, né? No capítulo 34, o versículo 7 desse capítulo 34, nós temos, talvez, um direcionamento por que isso acontecia com Eliseu, homem do Senhor, e o próprio Senhor sobre o seu povo. E diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Durante esse devocional eu disse que o povo de Israel estava sempre se rebelando contra o povo do Senhor. Eu disse, nós também acompanhamos, que o rei de Israel, ele andava no caminho mal, fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor tem seu representante aqui. O Senhor tem alguém que zela pelo seu povo e que tem a função de alertar o povo para a mudança e o arrependimento e também para instruir aquele povo na forma como deveria andar. E é exatamente por esse zelo, este homem que o teme, o Senhor o possibilita e o capacita a ter essas visões para que possa enxergar. E essas situações, essas visões, faz com que o desespero bata. Bata porque quando o servo de Eliseu, ele abre, vamos dizer assim, ele acorda cedo e sai, ele olha todo um exército montado, cercando a sua cidade. E ele só vê o tamanho do problema e o seu desespero. Por isso ele diz aquilo que nós dissemos: ai, Senhor, o que faremos? Mas o profeta é um homem que confia e um homem que está sendo guardado pelo Senhor, conforme vimos em Salmos 34, versículo 7. Ele só diz: não temas. Porque o profeta tem uma visão que aqueles homens que às vezes estão na caminhada, mas não compartilham, ainda não estão no nível de espiritualidade, no nível de entendimento que aquele que tem a visão tem, ele olha de forma limitada. E o profeta então ora para que o Senhor possa lhe abrir os olhos e possa lhe mostrar a sua verdadeira realidade. Que enquanto ele via um exército poderoso, um exército lhe cercando, o profeta já tinha certeza que Deus não o tinha abandonado. Não tinha abandonado. E o exército dos anjos, o exército de cavalos, o exército era muito grande. E então, no versículo 17 desse nosso capítulo de trabalho, está escrito: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E o interessante é que nesse processo, a partir de agora, em que o jovem moço compartilha da visão de Eliseu e seu coração, vamos dizer assim, se aquieta, Eliseu continua orando agora para que ocorra o contrário, para que o exército que estava contra ele agora seja operado em seus olhos e ele sofra de cegueira, para que eles não enxerguem a visão que o próprio profeta está tendo. E mais uma vez se manifesta um milagre, porque estes homens, a entrar na cidade onde o profeta estava, Dotã, eles são cegos, eles são tomados por uma cegueira. E o próprio profeta passa os olhos dele e os guia para Samaria. Quando o profeta novamente ora agora para que os seus olhos sejam limpos e a sua visão seja restaurada, ele se vê em uma situação diferente. Ele se vê agora dentro da cidade de Samaria. E numa condição de não mais levar vantagem sobre o povo de Israel. Porque o próprio rei de Israel com seu exército está tomado, eles estão cercados. E aí o rei de Israel, quando tenta aproveitar-se daquela situação, o profeta, sempre com a visão à frente, sempre com a bondade, sempre com a humildade, principalmente o temor e a obediência à palavra do Senhor,
não permite. Ou seja, e o profeta diz, no versículo 21, e quando o rei de Israel os viu, disse Eliseu, ferir-os-ei, meu pai. Ou seja, não foi nem um profeta que disse isso, foi o rei de Israel que disse, ferir-os-eu, querendo aproveitar a vantagem. Mas o profeta disse, não os ferirás. Teus prisioneiros, eles são teus prisioneiros, eles estão na condição de prisioneiro, eles estão indefesos, tu não ferirás. E aí vem mais um grande milagre. O profeta mostra amor, mostra compaixão, mostra cuidado contra os seus inimigos. E o profeta orienta o rei, instrui o rei, e o rei prepara-lhes, no versículo 23, e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Ou seja, as mãos do Senhor, o poder do Senhor, sequer permitiu que houvesse batalha. A palavra do Senhor, em Eclesiastes, em Provérbios, diz que uma palavra branda, ele, vamos dizer assim, ele controla a ira. O amor, a compaixão, o perdão, aquilo que Cristo, no Novo Testamento, ele traz para a gente com muita evidência, é praticado aqui nessas situações. Mas sei que é difícil. A gente só conseguirá fazer isso, agir dessa forma, primeiro, se a gente estiver, de fato, andando alinhado em obediência à palavra do Senhor. Aí sim, a sua vontade vai ser manifestada. As visões que não conseguimos enxergar, as visões do mundo espiritual, chegarão até nós. Mas enquanto isso, enquanto vivemos só na nossa carne, certamente é difícil para a gente agir da forma como o profeta Eliseu agiu e instruiu o povo de Israel a agir. Mas buscamos em Deus essa capacidade e vamos dizer assim, esse discernimento para assim agir nas nossas dificuldades e nas nossas lutas. Graça e paz, meu irmão, e que Deus possa te cuidar.